Fala galerinha, tudo tranquilo? Comigo tá tudo na paz. A gente tá aqui para mais um vídeo do canal História Sem Atraso e na aula de hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929. Crise essa que vai ter seu início lá nos Estados Unidos e que vai se alastrar pelo globo terrestre, devastando a economia mundial. E pra gente entender como essa crise que inicia lá no país norte-americano, ela vai se espalhar pelo mundo e tomar a proporção que tomou, a gente precisa entender qual era o papel dos Estados Unidos na economia mundial naquele momento. Em 1929, então, os Estados Unidos era a principal economia do mundo, muito em função do ocorrido durante e posterior à Primeira Guerra Mundial. Porque se a gente for analisar antes do início da Primeira Guerra, os Estados Unidos tinham uma certa dependência ainda dos países europeus e também tinha dívida com essas nações. E depois da guerra, essa lógica se inverte. Ao invés dos Estados Unidos estar devendo para esses países estão devendo para os Estados Unidos. Ou seja, ele passa de devedor a credor. E por que disso? Durante a guerra vai ocorrer em solo europeu, os Estados Unidos vão entrar só em 1917, mesmo entrando na guerra lá em 1917, o conflito está ocorrendo no solo europeu, não no seu território norte-americano, então ele vai ser intacto da guerra, enquanto os países europeus eles vão estar totalmente destruídos, vão ter que se reconstruir no pós-guerra. Mas durante a guerra, os Estados Unidos vão assumir um papel que antes era dessas nações europeias. Como elas não estão conseguindo produzir nem para sustento próprio e muito menos para exportação, os Estados Unidos vai acabar vendendo produtos para eles durante a guerra, alimentos, armas, vai emprestar dinheiro também e vai assumir esse vácuo deixado por eles, vendendo produtos para as zonas de influência que antes eram desses países europeus. Por exemplo, países da Ásia, da África, da América Latina, onde ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Ele vai fortalecer a sua economia durante e posterior à guerra. Ele sai da Primeira Guerra já afirmado como uma das principais potências econômicas. Até por quê? Porque depois da guerra, 40% de toda a produção mundial está saindo dos Estados Unidos. 40% de tudo que o mundo está consumindo naquele momento é produzido nos Estados Unidos. Então ele está ganhando muito dinheiro, a sua economia está se alavancando também. E com essa grande produção, com essa grande produtividade industrial dos Estados Unidos, os países estão se tornando cada vez mais dependentes da economia americana. E tendo noção disso e visando a manutenção dessa dependência, os Estados Unidos eles vão querer difundir a ideia do American Way of Life, que é o quê? Que é a ideia do estilo de vida americano, aquela questão do luxo, dos produtos industrializados, uma coisa que a gente vê muito até os dias atuais, utilizando o mesmo meio que eles utilizaram para difundir naquele momento, que era o cinema. Através do cinema, dos filmes, os carros de luxo, essas coisas que a gente ainda vê até hoje nos filmes americanos, né? Então eles difundiam para quê? Para que tivesse esse interesse a nível mundial de ter aquele mesmo estilo de vida e para que eles pudessem vender ainda mais produtos cada vez mais. E essa dependência da economia dos Estados Unidos vai ser um fator chave para a crise se alastrar de forma tão preponderante como se alastrou, tá? E devastar a economia mundial. Por quê? Porque a maior parte dos países do mundo, naquele momento, dependiam da economia dos Estados Unidos. Então, quando a Bolsa quebra, lá em 1929, diversos países também vão quebrar junto por ter essa dependência econômica. Com a American Way of Life, eles também viam uma forma de barrar o avanço socialista. Por quê? Porque eles incentivavam o consumismo. Consequentemente, estavam incentivando o capitalismo e era uma forma de tu conter o avanço socialista desse ideal que tinha surgido lá na Rússia a partir de 1917. Com isso também, o que eles veem? Eles tinham que achar uma outra forma de se firmar essa dependência econômica na sua economia e também aumentar a sua produção. O que eles veem então? Opa, peraí, a gente tem que ajudar a Europa a se reconstruir para que eles possam ter uma maior força econômica e, consequentemente, poder comprar mais produtos nossos. Então eles vão investir muito capital na reconstrução dos países europeus. Com isso, esses países vão começar a se recuperar economicamente. No início vai dar super certo a ideia deles, porque eles vão aumentar o consumo de produtos americanos. Porém, conforme eles vão se recuperando economicamente, consequentemente, eles vão aumentando a sua produção também. E com isso, eles vão diminuindo o consumo dos produtos norte-americanos. Porém, enquanto diminui o consumo de produtos norte-americanos, a produção ela não diminui. Consequentemente, ela vai aumentando. Então, é menos demanda e maior produção. Isso vai dar um impacto econômico lá na frente. Vai ser um dos principais fatores para a quebra da Bolsa em 1929. Esse episódio, então, da quebra da Bolsa ficou conhecido como a Quinta-feira Negra,
porque vai deixar milhares de pessoas desempregadas, vai falir milhares de empresas, vai fechar diversos bancos e vai afetar a economia mundial fortemente, pelo fato dos Estados Unidos ser o maior investidor e o maior credor a nível mundial. O presidente da época, Hoover, mesmo com toda essa situação, não vai querer tomar medidas intervencionistas, porque ele é um ideológico das teorias da economia liberal, ou seja, da não intervenção do Estado. Isso vai facilitar a vitória do democrata Frank Roosevelt, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos em 1933, tomando diversas atitudes intervencionistas e colocando em prática o plano New Deal, que vai ser um plano com a ideia de recuperar a economia dos Estados Unidos. E por todos esses problemas econômicos e não ter nenhum tipo de auxílio social nesse período, milhares e milhares de pessoas vão ficar na miséria, vão passar fome. Tanto que vai ser muito comum, neste período, as instituições beneficentes, elas fornecerem sopões, alimentos às pessoas que estão passando necessidade. Tanto que a gente vai ter imagens, muitas imagens famosas demonstrando isso. Até imagens que vão mostrar o contraste da riqueza dos produtos americanos e da miséria que a população está passando no momento. E o plano New Deal veio com a ideia de solucionar esses problemas. Quais as medidas tomadas pelo plano New Deal, então? Ele para intervir no Estado. Vão ser medidas como criação de leis trabalhistas, como a diminuição da carga horária de trabalho. Por quê? Porque se tu tem um funcionário que trabalha menos, tu vai precisar de outro para suprir essa necessidade. Então, mais gente trabalhando, mais dinheiro movimentando e mais produtos sendo comprados fora dali. Vai se proibir também o trabalho infantil, porque aqui o adulto ele gasta mais do que a criança. Então, tu tendo mais adultos ganhando mais dinheiro, tu vai ter mais adultos comprando e a economia girando. Para isso também a criação do salário-desemprego, para que a economia gire, para que as pessoas tenham o poder de aquisição e com isso tu possa ter uma maior demanda de produtos e diminuir o desemprego. Fortalecimento de sindicatos para que esses trabalhadores eles lutem por essas leis trabalhistas. A realização de obras públicas. Por que a realização de obras públicas? Com construção de escola, hospitais, para gerar emprego também. Então aqui o objetivo é o pleno emprego. Mais gente no mercado de trabalho e menos gente desempregada, para que mais pessoas possam estar comprando e também aumentando então a demanda desses produtos. Essas medidas então tomadas pelo Plano New Deal, elas vão então aumentar a produção americana e vão começar a estabilizar a economia. Porém, a economia americana ela só vai se recuperar totalmente durante a Segunda Guerra, com a venda de material bélico, porque os Estados Unidos a gente sabe que até hoje ganha muito dinheiro com guerra, e posteriormente isso com a Guerra Fria, na corrida armamentista com a União Soviética. Ok? Os reflexos dessa crise aqui no Brasil. O Brasil vai sofrer como reflexo, a gente vai ter uma diminuição na exportação do café, que era o principal produto exportado naquele momento, e o principal comprador era dos Estados Unidos, então vai abalar diretamente a economia. Isso vai fazer com que abale também a política nacional, porque nesse momento a gente vive a política do café com leite, ou seja, sempre os governantes eram de São Paulo ou Minas Gerais, eles se alternavam no poder. Numa eleição, São Paulo indicava o presidente e Minas o vice, ou vice-versa, e assim era até esse momento. Quando tem a crise cafeeira, que era a principal produção de São Paulo, por exemplo, São Paulo vai quebrar essa ordem. Naquele momento o presidente era Washington Luiz, e quem deveria indicar seria Minas Gerais. E quem vai indicar, o São Paulo vai indicar também um candidato a presidente, que vai ser Júlio Prestes. Com isso, Minas Gerais então vai romper essa aliança e vai se juntar ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal, onde vai ter como candidato à presidência Getúlio Vargas e como vice João Pessoa, concorrendo contra Júlio Prestes. Júlio Prestes vai ganhar a eleição, porém, com o assassinato de João Pessoa, a gente vai ter a Revolução de 1930, onde Júlio Prestes nem assume o poder e Getúlio Vargas é empossado como presidente do Brasil, acabando então com a República Velha. Mas a gente vai ver isso mais especificamente. Espero que tenha suprido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, pode deixar as dúvidas nos comentários, sugestões também, críticas. E era isso, até a próxima aula. Abração para todos vocês.